E o Por Que Não trouxe para conversar, discutir e debater o Porto de Belém nos seus 100 anos, o Marco Castelo Branco, mais conhecido na mídia social, no Twitter como Castelito, o Altair Santiago, que é secretário dos estivadores, do Sindicato dos Estivadores, Roberto Pupo, exportador e usuário do Porto, e o Gabriel Gasparetto, conselheiro do Conselho da Autoridade Portuária de Belém. A gente vai começar fazendo a primeira pergunta do programa, que é sempre a mesma. Para a mídia social, por que não transferir o Porto de Belém do centro da cidade? Eu acho que nós estamos aqui diante de um dos maiores patrimônios da cidade de Belém. E se os nossos governantes não tomarem uma iniciativa logo, vai atrapalhar um pouco, como já está atrapalhando, primeiro, o trânsito de Belém. Temos um trânsito imenso de caminhões. E segundo, a área de turismo. Por que não expandir o que já tem feito aqui do lado para o espaço aqui e transferir esse porto para um local mais perto? Não como de Santarém, mas aqui, por exemplo, em Coraci, que tem um porto, ou para um outro lugar aqui mais perto. Santiago, por que não transferir o Porto de Belém do centro da cidade? Veja bem, nós trabalhadores, né, os operadores portuários, fazemos parte, né, dos 100 anos do Porto. Né? O nosso sindicato, por exemplo, tem 95 anos, né, e faz parte da vida do trabalhador, faz parte da vida do sindicato, o Porto de Belém, que nós achamos que é viável, que continua sendo viável para as operações portuárias. O que está faltando é modernizar, fazer um porto moderno, para gerar emprego, gerar renda. Né? A nossa opinião é essa dos trabalhadores aí, que o porto é viável para as operações portuárias. Roberto Pupo, por que não transferir o Porto de Belém? Esse porto já tem 100 anos do centro da cidade. Bom, o porto já está sendo transferido, se a gente for considerar os dados históricos. Então, nós estamos numa área que tem alguns armazéns que já não estão funcionando mais. Hoje o porto está restrito ao armazém 11 e ao Ocrim. Então são basicamente contêineres e trigo que está sendo descarregado aí. Eu particularmente acho que a gente não pode pensar exatamente nesse momento e fazer a transferência. Ela requer investimento em outros portos ou criar uma outra alternativa. Mas eu acho que historicamente, se a gente for avançar, pegar dados históricos, a gente vai ver que ele está sendo transferido já, né? As cargas estão indo muito para a Vila do Conde e para outros portos, e a tendência desse porto é sair do centro da cidade. Gabriel, por que não transferir o Porto de Belém do centro da cidade? O Brasil movimenta dentro do país cerca de 80% de sua carga através de caminhões. E em exportações e importações, 90% são através dos portos. É simplesmente impossível a gente ter progresso em algum lugar sem que a gente tenha relativamente próximo a algum porto. O Porto de Belém, evidentemente cercado pela cidade, ele teve limitações ao longo do tempo, mas ele pode perfeitamente continuar sendo viável como uma alternativa em algumas atividades, especialmente contêineres, até para que a gente continue fazendo a geração de empregos tão necessária, que cada emprego gerado no porto tem como consequência muitos outros na cidade. Olha, a verdade é o seguinte, que lá do outro lado, a Estação das Docas gera o mesmo número de empregos que esse porto. Esse porto aqui gera 2.000 empregos. É exatamente o que gera a Estação das Docas, ok? No próximo bloco nós vamos abordar essa história de geração de emprego. Será que não geraria mais emprego um porto maior? Será que não geraria mais emprego um porto que descarregasse mais carga? Com mais volume de carga, seriam necessários mais funcionários? Enfim, a gente vai discutir isso no próximo bloco. Por que não transferir o porto do centro da cidade? Por que não? Por que não? Suando para dar um jeito no seu carro? Refrivel. A Refrivel é segurança, seguro total enquanto seu carro estiver na loja. A Refrivel é confiança, 6 meses de garantia. A Refrivel é facilidade, até 6 vezes para pagar. Refrivel, breve com o primeiro laboratório de recuperação de compressores denso do Pará. Refrivel, líder em refrigeração de veículos. Diogo Moya entre Doca e Vandekolk. Mário Covas, logo após o viaduto.